Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar os livros que eu tenho do autor Jack London e uma biografia dele. O Lobo do Mar, que seria no caso aqui, que é, né, a obra-prima do autor. Essa tradução é do Monteiro Lobato, é da Companhia Editora Nacional, e esta edição é de 2004. Uma edição bem interessante, porque ela vai trazer para nós de maneira assim bem explícita os diálogos entre os personagens, destacando principalmente aqui o Lobo do Mar, né? Esse homem cheio de sabedoria e ao mesmo tempo um homem desesperado, livraço. Isso aqui me fez apaixonar pelo autor e querer ler tudo que eu encontrasse dele. Nessa história do Lobo do Mar, nós temos a história do náufrago Humphrey, que acredita estar salvo ao avistar o navio Ghost. Entretanto, ao ser içado a bordo, ao conhecer o capitão do navio, Lobo Larsen, ele começa a temer pela própria vida. Então, os diálogos entre o Humphrey e o Lobo do Mar Larsen, o capitão do navio, uma das coisas mais interessantes do livro. Ao contrário do que esperava, não será deixado no porto mais próximo, mas sim deverá incorporar-se à tripulação de caçadores de focas e seguir viagem sob o jugo daquele homem violento, que não admite que se contraponham à sua vontade. O Lobo do Mar, uma das mais aclamadas obras de Jack London, traz suspense, drama e muito da experiência do autor. Ele próprio navegador que viveu incríveis aventuras em alto mar. Outro livro que eu tenho dele, que eu não li ainda, Caninos Brancos. Aqui na LPM Pocket, a tradução é da Rosana Eichenberg e esta edição é de 2008. Em O Chamado, aqui, né, Caninos Brancos, é de 1906 esse livro, o autor retrata a enorme adaptabilidade social de uma criatura selvagem, o cachorro-lobo do título, e o seu progresso gradual para a civilização. As vicissitudes de Caninos Brancos, especialmente quando consideradas em conjunto com a história de vida do criminoso Jean Hall, relatada em poucos parágrafos no capítulo final, também podem ser facilmente interpretadas como um apelo pela regeneração social dos marginais humanos. Quero ler isso aqui o mais rápido possível. E a outra obra que eu tenho dele é O Chamado da Floresta. Aqui da editora Ática, tradução da Luísa Helena Martins Correia, esta edição é de 1993. Ela traz um texto com algumas fotos e contando assim da vida e do contexto histórico do Jack London. Achei muito interessante aqui a foto dele, né? Vou mostrar direito. O que trata esse livro que eu também não li? Buck é um cão como nunca se viu igual, mas o amor que sente pelo dono, Thornton, é suficiente para conter seus instintos selvagens? Nas paisagens geladas do Canadá e do Alasca, povoadas de índios aventureiros, o próprio Buck deve descobrir a resposta. Neste romance clássico, a influência do meio sobre o ser humano é discutida com base na perspectiva de um animal. O animal quer retornar à floresta, né? O chamado da floresta. Pelo menos eu sei que só até aí, né? Essa edição tem algumas ilustrações envolvendo cachorros, que foi o tema dos vídeos agora desses dias. E como eu sou apaixonado por cachorro, né? Eu acho que eu vou gostar muito deste livro, O Chamado da Floresta. Muito legal. E eu tenho esta biografia aqui do Jack London, Uma Vida, escrita pelo Alex Kershaw, da editora Bem Virá. A tradução desse livro é da Maria Lúcia Leão e é de 2013. Aqui nós temos um mapa, né, mostrando o Canadá e etc, né? Temos também um álbum de fotos aqui no meio. E o Jack London. Nesse livro, né, o escritor e jornalista Alex Kershaw,
ele vai trabalhar a vida do Jack London de forma engenhosa em suas referências, costurando trechos de cartas, fragmentos de livros, documentos e descrições com grande habilidade narrativa. Autor de livros de guerra em que aborda os conflitos a partir dos efeitos que tiveram sobre um soldado ou uma cidadezinha norte-americana, ele parece fazer o caminho inverso ao contar a história do escritor Jack London. Kershaw parte do conflito de um homem contra si mesmo para mostrar como o autor de Caninos Brancos marcaria definitivamente a literatura dos Estados Unidos. Legal. Então, assim, aqui o Jack London, né? Só pra vocês saborearem essa capa que eu acho linda. O Jack London, ou John Griffin London, como ele assinava também, né? Jack London, é uma maneira que ele falava de si mesmo, né? Foi um dos escritores mais populares do final do século XIX. Nasceu em 1876 na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Começou a escrever para fugir da vida de operário de fábrica. Teve muitas ocupações como apanhador de ostras, clandestino na Baía de São Francisco, marinheiro, além de procurar ouro na região de Klondike, no Alasca. Frequentou a universidade por apenas 6 meses, pois a considerou um lugar pouco vivo e sem paixão. Suas obras foram inspiradas em sua larga experiência de vida e em suas aventuras, como uma travessia pelo Pacífico em um barco à vela e viagens pelo mundo. London teve uma extraordinária disciplina em seu trabalho, escrevendo 1000 palavras por dia durante 16 anos, o que lhe rendeu cerca de 50 livros publicados e centenas de contos e artigos. Grande defensor do socialismo e do voto para mulheres, cobriu como jornalista a Guerra Russo-Japonesa em 1904 e a Revolução Mexicana em 1914. Foi um dos primeiros escritores a trabalhar para a indústria de filmes e a participar de campanhas publicitárias. Dos romances mais famosos de London destacam-se O Grito da Selva, né, O Chamado da Floresta, de 1903, O Lobo do Mar, de 1904 e Caninos Brancos, de 1906. São as 3 obras que eu tenho. Suas obras foram traduzidas em várias línguas e continuam a ser lidas em todo o mundo. Então, assim, eu quero, né, saborear esses textos aí com muito amor, como eu saboreei O Lobo do Mar. O Jack London, acho que ele suicida, não estou lembrado agora, em 1916. É a data mesmo de morte dele. E parece que ele mergulha no Pacífico. Acho que ele é suicídio mesmo. Então, essa é uma vida bem cheia de aventuras, né? Uma vida... Aqui, olha. Não, Jack London tenta criar uma fazenda modelo. Em 22 de novembro de 1916, anuncia uma viagem a Nova York e pede à irmã que cuide da fazenda. No dia seguinte é encontrado em coma, fazem lavagens e massagens, ele tomara morfina lucidamente, chegando a anotar as quantidades no papel. Então não foi afogamento, não. Para saber a dose letal exata. Acordou por um momento, disse hello e morreu no começo da noite. Tinha 40 anos consumidos a toda numa vida cheia e aventurosa. Vida que ele teve o dom de fazer reviver a cada vez que um jovem leitor abre um de seus livros. Então ele suicidou mesmo, né? Tomando esses remédios aí. Mas, né, para mim, é um grande autor, escritor, que eu descobri, né, lendo aí O Lobo do Mar, e fiquei fascinado por esse livro, porque ele remete também a outros livros, a autores que eu nem conhecia, que eu fui atrás. É um grande escritor, né, americano. Um abraço, até mais.